Boa noite a todos. Boa noite. Eu sei da felicidade de voltar a essa casa, Santa Casa Sim. E agradecer o convite, ser honroso de estar num tempo como este. O espírita é o reflexo, né, dos sentimentos, dos seus componentes. Então a gente adentra num tempo deste, já é recebido os portais das nossas casas, um abraço que a gente não vê, estamos abraçados, os amigos que já estão ali muito tempo esperando a gente. E a gente, às vezes, fala assim, bom, cheguei e não tinha ninguém. Acontece. Hoje a gente vai falar de a conquista da compaixão. Importante ser alguém que tenha compaixão pelo próximo, por si próprio também. Muitas das vezes a gente não se valoriza, a gente não tem compaixão deste corpo, essa ferramenta bendita que o Pai nos concedeu para o nosso avançar em direção à perfeição. Eu sempre falo na casa espírita, a gente tem que ver mais sorrisos. Nada de rostos tensos, nada de gente sorrir, porque a doutrina nos diz que nós marchamos para a felicidade. Uma notícia mais linda que essa. Nada de inferno, de felicidade. Então vamos para a sua frente. Não. Nós vamos então começar por uma prece, e está no livro, que é o objeto de nosso estudo hoje. Ceifa de Luz, capítulo 15, nós vamos tratar hoje. E Emmanuel começa com uma prece maravilhosa, que eu tirei algumas coisinhas dela, porque era um pouco grande, mas vale a pena a gente ler e refletir. Ele diz, Senhor, alteia-nos o pensamento não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Será que nós já paramos para analisar que planos tem Jesus para nós? Ou apenas vivendo a vida? Nossa vida tem um propósito. É nos levar à condição um dia de espírito puro. Então, não somente para que nós identifiquemos, né, nossos desejos, o que eu quero, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber o que Deus, Jesus, Espíritos superiores pensam, traçaram para o nosso caminho. Emmanuel segue dizendo, Senhor, ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, não só que já passou, mas especialmente a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho de renovação. Porque isto, ontem eu certamente não fiz. Amanhã, não tenho certeza se estarei aqui para fazer. O dia é hoje, agora. Aproveitemos. Aproveitando, claro, as bênçãos em trabalho de renovação. Renovar o homem velho que me escraviza há milênios. Na hora de eu começar a edificar essa situação. E Emmanuel vai seguir dizendo, auxilia-nos, Senhor, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, o que eu tenho para me utilizar. Concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele
melhor ao nosso alcance. Tirar bom proveito do dia, como disse o companheiro aqui, das situações, de tudo que vivemos na família, na sociedade, na casa espírita. Senhor, inspira-nos, ensinando a valorizar os amigos que nos enviastes. Eles não dão valor aos amigos, nós temos amigos, encarnados e desencarnados. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitar-os como são, não como eu quero que eles sejam. Sem exigir espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. E nem eu posso fornecer espetáculo de grandeza. Como cobrar do meu amigo Cristo. Nessa pequena oração, a grande, né? Nesse pequeno trechinho, quanta coisa que a gente às vezes esquece de rogar em nossas orações. Compreensão do porquê estou aqui, para que estou aqui. Porquê para quê? Então, o título do capítulo é a Conquista da Compaixão, e Emmanuel vai traduzir para a gente essa passagem que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Não cobra dos outros, não. Exercita-te pessoalmente. Não cobra do outro. E Emmanuel então traduz aqui para a gente desta forma: não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Não adianta. Não adianta eu falar. Falar é fácil. Dizer como faz é muito simples. O problema é fazer como se diz. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição de grande intérprete, né? Sem longos exercícios com base na disciplina. E a disciplina é tudo. Nada vai avante sem disciplina. Só a indisciplina. Mas quem quer crescer, se reformar, se modificar para melhor, tem que ter disciplina. Vai seguir Emmanuel dizendo: um campeão nas mídias esportivas não consegue destacar simplesmente sonhando com vitórias. Um corredor só lá sonhando em ganhar, sem se exercitar, sem ter disciplina nos seus exercícios, um lutador, jogador, não vai ter sucesso. Não adianta sonhar com vitória sem longos exercícios com base na disciplina em tudo que se faz. Não só para eles, para nós também. E vai nos dizer que nos dons do Espírito também. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Exercício, trabalho, disciplina. Para ser paciente, trabalhar a compreensão, a calma. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. Não tem outra forma. Imperioso exercitar a compreensão. Precisamos compreender. E compreensão, diz Emmanuel, não vem a nós sem que façamos
esforço para isso. Os dons espirituais, tudo que a gente vai conquistar, vai pedir da gente o mesmo que o esportista vai conquistar lá. Sua medalha, seu troféu. Aceitemos assim as nossas dificuldades, vejam isto, por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Aí é que é o grande X da questão, o relacionamento. Marido, mulher, filho, pai, amigo, amigos, amigas, familiares, na casa espírita, relacionamento, né? Na casa espírita. Muitas das vezes o relacionamento não deixa que a casa seja santa, casa santa. A gente precisa ter esse cuidado, a gente fazendo a sua parte, porque nós estamos aqui em nome dele, nosso modelo, nosso guia, que é Jesus, o de Nazaré. Não vamos por aí, não. Jesus de Nazaré. Então, sobretudo, no relacionamento uns com os outros, sabermos nos relacionar. Normalmente a gente acha que o problema é do outro. Pai é assim, mamãe é desse jeito, minha mulher é daquele outro, meu marido. Só eu que sou músico. Mas vai perguntar a eles que não tem o contrário. Segue Emmanuel dizendo, nesse sentido, relacionamento aí, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Meu Deus, Francisco, entenda isto. Não é à toa que estão na minha vida. Nada acontece por acaso. Por acaso não existe. Há uma inteligência suprema comandando tudo. Como o perfeito pode engendrar uma imperfeiçãozinha? Como? Então, o perfeito Francisco está numa família de imperfeitos. Não existe. Ele está ali porque ele também é imperfeito. Se não fosse, não estaria aí. Pode haver injustiça? Sim, sim, Senhor, pode. Injustiçado? Negativo. Pode ter injustiça hoje. Mas o injustiçado, aquele que está sofrendo injustiça hoje, não é um injustiçado perante a Deus. Não é. Tem coisa aí que explica a tal injustiça de hoje. Ser humano, que espírito extraordinário esse nosso irmão, que honra, né? Um irmão, uma irmã. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. A gente sempre tem um jeito de ver como. Ele não é doente mental. Tem nada a ver, tem sim. Ele não é doente mental, mas naquele instante ele passou por um problema qualquer, saiu do seu normal. Então, mentalmente, estava desequilibrado naquele momento, sabe por quê? Sabia de uma notícia triste, sabia de um problema grave, passar por um desafio imenso, a pessoa pode estar desequilibrada. Naquele instante está doente. Não está no seu normal. Então, reflitamos. Por que ele fez isso? Esse cara não vai te fazer isso, não. Uma coisa aconteceu. Depois ele vem e explica, poxa, desculpa, Francisco, aqui da hora que passou por mim, eu estava. Aí lá, entendi. É bom a gente não prejulgar. E nunca julgar. Segue a nossa semana.
se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Mas como meu amigo se afastou de mim, será que eu já pensei, né? Eu já imaginei quanto ele terá sofrido para tomar essa decisão? Porque hoje eu não penso como ontem, mas ele continua pensando como ontem. Ele gosta das coisas que eu também gostava outrora, mas que já não me satisfazem. Domingão desse, o Francisco vai para UME. Jogão, para passar na televisão, o Francisco vai para UME, em palestra, pelo amor de Deus. A turma lá reunida, tomando umas e outras. E aquilo, ele é meu amigo, mas não dá mais. Nossos objetivos não são os mesmos. Não tem raiva dele nem nada, mas eu não vou para lá, para mim. Ele que vá. Assim nós também. Eu também não vou lá para ver futebol, eu vou para UME. Não só ele, eu também. Então, quando ele terá pensado, será que vou me afastar? Eu gosto tanto dele, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que ele sempre fez. Agora está dando uma de santo, parece ser padre, virou pastor, sei lá. Então vamos entender que muitas das vezes nossos amigos nos abandonam por isso que nós damos a chave, né? Estamos mais interessados em seguir certos atalhos. Isso aqui é a estrada mais reta. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor, dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores. Será que alguém vai ter satisfação? Consciência de alguém admite como satisfação enfermiça de perseguir alguém? Isso é algo que a gente possa sentir satisfação? Isso é uma doença. Persigo mesmo, faço, enquanto me pagar. Ou aqueles que se entregam a tipos de culpa, fez porque a consciência era pouca. Hoje em dia, nós sofremos pelo que fizemos outrora, qualquer satisfação enfermiça de machucar, ferir, escandalizar o outro. Se alguém sente satisfação de ferir alguém, perseguir alguém, é um doente. É um doente. Porque eu estou perseguindo meu irmão. Não é possível, irmão? Deus me livre, você conhece? Nem conheço, conheci ontem. Ele é seu irmão. Não está na sua família consanguínea, mas é seu irmão, filho do mesmo pai que é seu. Sim, sim. E ainda não tem a compreensão que você já tem. Por isso ele tem que sentir satisfação de ferir, de magoar. Ora por ele. Ora por esse teu irmão. E vai dizer mais. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Verdadeiro amor, não amor enfermo. Entretanto, notemos, irmã, sempre fala entretanto, né? Todavia, ninguém adquire a piedade sem construir lá. Paixão e piedade. São sinônimos. Ninguém adquire a piedade sem construir. Quando você não se compadecer do mal que o outro está passando,
Nós espíritas, ouvimos muitas vezes, está passando, ele tinha que passar, está no karma dele, então a gente se vira. Está no karma dele. E se ele estiver provando para mim que é possível passar muito bem pela vida com aqueles problemas todos, que eu, com essa vida que tenho, não passo. Vivo reclamando de tudo ele todo, cheio de problemas. Está sorrindo. Meu sorriso dele me incomoda, porque eu tenho tudo que ele não tem, materialmente falando. Ele vive rindo, alegre. É um bobalhão, não tem nada e vive rindo. Eu sou esperto, né? Inteligente, tenho tudo, muito de cara amarrado, zangado com a vida, com todos. Karma? Como você vai garantir que é karma? Você sabe? Isso ele veio para te dar um exemplo. Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 20, nós vamos entender Jesus nos falando. O que Jesus falou é importante. Quando a gente vê Paulo falou isso, fulano falou aquilo, todos repetem Jesus. Queremos fazer isso. Tudo que está aqui é Jesus. Jesus nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade, não tem outra, e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não vai ao Pai. Vem porque ele está com o Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus de Nazaré. Vamos ver o Francisco, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta eu bancar piedoso, não adianta eu passar para vocês aquela imagem, pessoa de bem, nem de bem. Preciso, poxa, você vê falando, tá? Uma coisa é falar, outra coisa é agir. Será que quem convive comigo dirá a mesma coisa que eu digo? Sou um pai melhor, um marido incomparável, e por aí vai. Mas se pergunta, nem pergunta, não quero fazer isso. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lá na Gênesis, no capítulo 17 e 24, e tem minhas palavras e não passaram. E então, aproximando-se dele de novo, o mestre, do de Nazaré, Jesus que eu falo é o de Nazaré. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabes que ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? O reino de Deus não vem com aparência exterior, não adianta estar limpinho, banho tomado, túnel caiado por fora. Por dentro, desafios. Eles se escandalizaram, porque era assim que eles aqui, como a gente está lendo ali. Sabe o que eu vi acabar de dizer? Os fariseus se escandalizaram? Quem era esse povo que se escandalizavam antigamente? Eles ou nós, antigamente? Eles, tudo que a gente lê, eles faziam, os fariseus, só tinha gente má, e o Francisco não fazia parte dessa turma, não, estava lá no céu rezando por ele.
Ele então respondeu, ele mestre. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda. Deixa, são cegos induzindo cegos. Se um cego e outro cego, cadê o manto? Eu falei, planta, mas por que planta é essa? Ali está um simbolismo, as palavras que Jesus não pronunciou em nome do Pai, que nós, naquela época, colocávamos para nos favorecer, não só aquele povo daquela época, e o Senhor não existisse naquela época, existia e gritava o Barrabás. Não é brincadeira não. Então, deixa o céu do céu. Então, tudo que não foi dito, ensinado, exemplificado por Jesus, será tirado do Evangelho, porque nós vamos crescendo, compreendendo, vamos entendendo que alguém que pede para amar seu pai e sua mãe, honrar melhormente o pai e sua mãe, não iria dizer algo diferente, que quem não abandonar seu pai, sua mãe, seus filhos, me seguir, não alcançará o reino do céu. Descontradizendo Jesus é coisa de interpretação nossa. O céu e a terra passaram, mas as minhas palavras não passaram. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 35. Palavra de Jesus, de Nazaré. As palavras de Jesus não passarão por quê? Serão verdadeiras em todos os tempos. Mas aqui não está mais como antes, isso é coisa do homem. O sentido, o que ele quis dizer, eu que entenda conforme o meu entendimento. Mas é eterno. Um dia eu vou chegar à conclusão de que é verdadeiro, eu que não entendi. Sim, sim, porque estamos progredindo. Jesus é Espírito puro. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Qual é o destino eterno do homem que a doutrina espírita nos faculta saber? A felicidade e a pureza espiritual. A felicidade verdadeira. Não é essa de ter dinheiro no bolso. Até o nosso vamos roubar. Eu perder. Conta bancária, qualquer coisa. Dá aquela sensação de alegria. Mas quando eu voltar ao plano espiritual, olha aí. Para que eu seja salvo, hein? Caiu a capinha. Isso, amém. Salvo pelo bom. Então consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino, que é a pureza espiritual. Todos nós seremos espíritos puros, como Jesus o é, sem exceção. Uns muito antes de eu pensar em chegar lá. Depende da disposição que cada um tiver. Mas terão suas palavras chegar até nós, puras de toda ganga e de falsas interpretações? Ganga aí é lama, sujeira. Será que todas as palavras de Jesus nos chegaram como ele as pronunciou? É óbvio que não, né? Às vezes não terei eu modificar daqui, porque se eu não modificar isso aqui, vai me comprometer. E aqui eu já encaixo outros, dizem que quem encontra um ponto, aumenta um ponto. Né? E eu acrescentaria também que pode eliminar um ponto.
Vamos só acrescentar. Não pode? Aqui está dizendo que o Francisco tem que fazer esse artigo, isso aí, pronto. Não passa mais tempo. Não acrescentei nada. Suprimi. Sendo uma só e única a verdade. Não pode ter duas verdades, meu Deus. Não pode. Verdade é uma só. Não pode achar-se contido em afirmações contrárias. E Jesus não pretendeu imprimir sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, todo mundo está com a verdade, um diz que é assim, outro que é assado, isso pode, isso não pode. Se nós consideramos verdadeiro que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. É bom a gente buscar, analisar, já temos condições para ver isto. Porque o Espiritismo não chegou em 1854, 57, né? De qualquer maneira, não veio na hora exata que nós poderíamos entendê-lo. Nada na espiritualidade é feito de improviso. Que hora que eles têm? Tem? 9? Porque parece que vai passar da hora, né? Só o Raul dessa turma, né, gente? Francisco, com todo respeito, com toda compaixão, não dá, né? Continuo. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O verdadeiro sentido que Jesus imprimiu no que falou e no que fez. Isso não passará. Posso entender da maneira que eu quero hoje. Depois eu vou chegar lá. O que passará é o que os homens construíram sobre um sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Verdade. Conta uma coisa para o meu companheiro aqui. Aí ele vai falar para ele, para chegar lá, já a história já não é mais aquela, já é outra completamente diferente, não é assim? Alguém suprimiu coisa, alguém acrescentou coisa, mas o que foi falado está aqui. Era isso? Poxa, chegou para mim desta forma. Então, o que passará é o que os homens construíram sob o sentido falso que deram as mesmas palavras que Jesus pronunciou. Teve por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a pureza, somente sua doutrina em toda a pureza, não adianta misturar, que aí já não é, pode exprimir este pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda interpretação que você deu a esta palavra que eu falei desta forma será tirada, para que fique exatamente o que ele veio transmitir a nós em nome do nosso Pai. Bom, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2, fala dessa forma: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convença. A gente é PhD em alguma coisa, então acha que ainda não sabe como convencer. Em diversos sentidos, sociedade e individualmente. Está lá no capítulo 44 do livro Vinha de Luz, saber como convém. Psicografia abençoada do nosso Chico, do nosso Emmanuel. Que Deus nos abençoe por tudo que fizeram por nós. Fizeram, à época, estiveram nesse trabalho.
e fazem até hoje e farão sempre. Então, que Jesus nos abrace em nosso nome. Emmanuel vai dizer assim: a civilização sempre cuida saber excessivamente. Você quer saber de tudo. Mas, em tempo algum, soube como convencer. Mas em tempo algum. Só naquela época, deles, os fariseus. Nós não, né? E nem hoje, na nossa época. Não soube ou não sabemos ainda como convém saber. E é importante a gente saber como convém. Vai dizer mais. É por isso que ainda agora o avião bombardeia. O rádio transmite a mentira e a morte. Rádio para transmitir mentira? E o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Com toda a sabedoria do homem, hoje. Assim também na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Será que eu sei como convém ser um bom filho? Saber como convém ser um bom pai? E vai por aí, senão me convém. Em nossas atividades evangélicas, olha isso. Toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida para que nossa casa seja santa, casa santa. Vocês espíritas, precisamos ter toda atenção nas nossas tarefas, sejam quais forem. Dispositor, atendimento fraterno, qualquer tarefa. Mas suprime ao salão, banheiro, mostrar a sublimidade do ser, que não vê o que está fazendo em si, a ver a utilidade do trabalho dele. Aprendizes do Evangelho, sim, senhor, existem. Existem que pretendem guardar toda a revelação do céu, sabe? Tudo, Deus, das coisas divinas, para impor-a aos vizinhos. Quem tem que andar no eixo é o vizinho. Que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros. Um humilde tirano. Que se declaram pacientes e tanta que os ouve. Ser paciente. Francisco paciente, tenha santa paciência. Que se afirmam crentes, confundindo a fé. Que exibem títulos de benemerência, olvidando com menzinho as obrigações domésticas. Isso é muito bonzinho na casa espírita, bonzinho não sei aonde, mas em casa ele não é esse bonzinho, não. E muito menos bonzão. Olvidando com menzinho as obrigações domésticas. Corriqueiras dentro de casa, para auxiliar o bem-estar da família. Esses amigos, principalmente, não são eles, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Porque quem tem a revelação do céu não vai impor a ninguém, não impor a si próprio. Sim. Quem é paciente não vai irritar ninguém.
aí vai. Os que conhecem espiritualmente, aí é a grande diferença, né? As situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir e esclarecem sem perturbar. Com certeza não estou ali, não. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. É importante a gente saber ser útil naquele momento. Porque muitas vezes a gente está pensando que está sendo útil e não. Que está sendo intruso, inconveniente, sim, sim. Quem sabe, né? Usam o silêncio e a palavra. Na hora que tem que silenciar, sabe silenciar. Na hora que dá para falar, sabe falar. E aprenderam a ser úteis. Porque sabe o momento certo de falar e de calar. Tomara que eu não tenha quebrado aqui seu. Agora está logo de encaixar. Então, sabem como convém que eles aprenderam a ser úteis nos momentos da discussão pegando fogo, você claro. Ele sabe que não vai ter como pacificar aquela situação. Uma oração. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz. E distribuem com todos os dons do Cristo. Não faz distinção entre os que são bons e os que são maus, ele identifica. Mas entende que aquele que ainda está mal, ele não é mal, ele está. E não vai provocar discussão, briga, porque sabe que não vale a pena. Distribuir com todo mundo os dons do Cristo. Os dons do Cristo é a paz, o amor. Resumindo, a lei toda, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o pai, a mãe, sobre quem quer que seja, sobre Jesus. E ao próximo como a nós mesmos. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. E onde está essa fonte da eterna sabedoria? No Evangelho. Jesus é o caminho, a verdade. Verdade também. E a vida. Então, eles se ligaram à fonte da sabedoria e como uma lâmpada do local, quando a gente se encaixa no local seguinte, clareia o ambiente, a escuridão, né? Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Sabe que não vão levar vantagem em tudo. Nem tudo vai dar certo para eles, sabem disso. Mas continuam agindo como se estivessem dando certo, que está dando certo. O errado é porque tem, para mim, que ser errado. E se fosse para dar certo, estaria. Se eu estou agindo bem, perfeitamente. É que aquilo ainda não chegou a hora de trazer os efeitos. Eu rezo, muita gente fala, né? E quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Então, preciso parar de rezar, né? Não, cada vez preciso rezar mais ainda. Essas orações não estão sendo perdidas, elas estão lá cumprindo as promissórias de Francisco. Vai chegar uma hora que ela vai chegar no dia, uma hora e acontece.
porque eu vou compreender, vou saber amar verdadeiramente e os efeitos serão diferentes. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 44, essa lição. E eu recomendo. A gente não vai muito mais além, para não cansá-los. Passada a hora, porque a gente já conversou, né? Com todo respeito, todo carinho, de Francisco. No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, capítulo 3, Testemunhos da Gratidão, o Clóvis Tavares vai dizer o seguinte: que a prova na Terra é sempre fruto de nossas resoluções antes do regresso à lide carnal. Antes de eu voltar nesta encarnação, eu tomei essas resoluções, solicitei muito mais coisas. Os benfeitores sabendo que não é dar conta, vai sair. Se fizer isso, você nota 10, vai lá. E quando ele chegar lá, só Deus sabe o que eu fiz. Tá? Abençoemos a dor e a incompreensão que nos auxiliam e sigamos para frente, aprendendo e amando, sofrendo e ajudando, para bem entender a vontade redentora de Jesus. Minha gente, vou parar por aqui, tem muito mais coisa, porque as lições de Jesus, as lições desses espíritos superiores, são intermináveis. Quanto mais a gente estuda, mais coisas nós temos a aprender. Então, possamos fazer bom uso de tudo isso que a doutrina espírita tem trazido ao nosso conhecimento. Porque quando voltarmos ao mundo espiritual, não teremos desculpas para dizer que desconhecíamos isso. Francisco, você não conhecia isso? Não, nunca tinha visto. Eu botava o filme, você estava lá no Calócio falando disso. Agora tenha sua paciência, meu filho. Continua-se o mesmo. Né? Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas orações de vocês.